Olá, pessoal! Eu sou Ana Carolina Lessa Dantas, sou mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará e sou analista em Patrimônio Cultural na Superintendência do IFAM no Distrito Federal. Olá a todos e a todas, meu nome é Vinícius Prado Januzzi, eu sou antropólogo na Superintendência do IFAM no Distrito Federal e também sou doutorando em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Juntos, eu e Carol somos os responsáveis pela gestão e pela elaboração de políticas de educação patrimonial aqui na Superintendência, aqui no Distrito Federal, e submetemos esse trabalho intitulado Educação Patrimonial em Tempos de Pandemia, os desafios da obra Ceilândia, Minha Quebrada é Maior que o Mundo. Olá, eu sou Rodrigo Suez, professor e integrante da equipe de Educação Patrimonial da Secretaria de Educação, e nós vamos falar um pouco do processo de construção do livro Ceilândia, Minha Quebrada é Maior que o Mundo e os desafios para lançar e fazer chegar esse livro nas escolas da rede pública de ensino do DF, principalmente de Ceilândia. Uma das formas de trabalhar o patrimônio cultural brasileiro é por meio da educação patrimonial. Por educação patrimonial, nós entendemos todas aquelas atividades, todas aquelas ações, todos os processos cujo objetivo é tanto aproximar a sociedade brasileira daquelas referências culturais que já foram objeto de patrimonialização, quanto principalmente aproximar os grupos sociais e a sociedade daquelas referências que lhes são mais caras, que estão ali nos seus cotidianos, mas que também não foram objeto de patrimonialização. Na Superintendência, o trabalho meu e de Carol é levar à frente essa política de educação patrimonial, tentando agregar o máximo possível todas as suas dimensões, a material, a imaterial, a arqueológica e a natural. Uma política dessa envergadura que compreende tantos bens culturais, tantas referências culturais, um trabalho gigantesco, só pode ser feita com parceiros, sejam eles institucionais ou não, como são os casos da Secretaria, do GDF, o Governo do Distrito Federal, ou o caso de organizações da sociedade civil ou universidades. Bom, como o Vinícius vinha falando, dentro desse trabalho de parceria, o IFAM, a Superintendência do IFAM no Distrito Federal, realizou em 2017, com o lançamento em 2018, a coleção Patrimônio para Jovens, cujo primeiro volume foi o Atos Colorindo Brasília. A intenção dessa coleção é justamente criar conteúdos que atinjam o público escolar, do ensino médio, ensino fundamental, inclusive da EJA, que é o ensino para jovens e adultos, de forma mais lúdica, trazendo histórias do patrimônio da capital federal, e do Distrito Federal como um todo. O Atos Colorindo Brasília, ele foi uma obra realizada dentro do âmbito da superintendência por servidores e técnicos da nossa equipe, Mas para Ceilândia, a gente tentou pensar em algo novo, Primeiro porque Ceilândia é uma cidade culturalmente muito pujante, apesar da gente não ter dentro de Ceilândia patrimônios tombados, a gente tem uma incidência de patrimônios registrados imensa no Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, na capoeira, na literatura de cordel, sem falar das manifestações populares que fogem ao escopo de proteção do IFAM nesse momento, como o hip hop, a dança urbana, dentre outras. Então, Ceilândia foi escolhida por essa razão, também por ter um contingente populacional bastante expressivo, mas a gente chegou a Ceilândia procurando trabalhar numa outra perspectiva, que é uma perspectiva a partir dos inventários participativos, Uma perspectiva que contemple a população inicialmente, identificando quais são suas referências culturais e quais são os seus patrimônios, para a partir daí a gente poder pensar a publicação. Nós começamos o trabalho em 2019 pela articulação com a Secretaria de Estado de Educação aqui do Distrito Federal e com outras instituições que toparam participar do processo de aplicação da ferramenta. Foram ao todo 2 organizações da sociedade civil que participaram, mais 6 instituições, mais 6 escolas da rede pública de ensino aqui do DF. Ao todo, essas 6 instituições, essas 2 organizações totalizaram 250 pessoas. Foram os próprios professores e as professoras os responsáveis por aplicar a ferramenta com os seus estudantes. Ao longo de 2019, de março a dezembro, a gente realizou uma oficina de fotografia com os estudantes, reuniões mensais de alinhamento com os professores, oficinas de formação com os próprios docentes e, ao final, uma reunião de decisão sobre como seria encaminhado ou não o livro. Então, a Secretaria de Educação do DF vem participando desde a concepção desse livro, o que envolveu o processo de consulta dos professores e escolas interessados, processo de formação desses professores, o apoio junto à TCB às visitas de campo, o processo de revisão e considerações no texto. A missão da superintendência era
construir uma narrativa que fosse justa, né, que fosse representativa desse processo. E foi o que a gente tentou fazer no livro. De um lado, a gente tentou juntar todo o material, todas as referências culturais que foram enumeradas pelos estudantes e pelos professores, e do outro, a gente tentou aproveitar uma ideia que os próprios docentes nos deram, que era de fazer uma narrativa a partir de uma conversa de Margarida, uma avó, com a sua neta, a Aline. A partir desse texto, escrito e revisado por todos os participantes do processo, a gente deveria então seguir para a parte de design, editoração e diagramação. Mas veio a pandemia, como todo mundo sabe. E daí se impôs mais esse desafio, que era de trabalhar todo um livro que tinha bastante material produzido com uma equipe que a gente não conhecia. Ele foi feito todo a partir tanto desse processo de inventários participativos com o que foi gerado de conteúdo pelos estudantes, mas também a partir de registros do arquivo público do Distrito Federal, também, claro, do Google Earth, do Google Maps, que nesse momento de pandemia foram fundamentais pra gente, Bom, passaram-se os 6 meses de trabalho do pessoal do design e da ilustração, mas a gente ainda tinha um desafio muito grande, principalmente o desafio começando agora, que é: tudo bem, temos um livro belíssimo em mãos, mas como é que a gente faz esse livro chegar aos estudantes da rede pública durante uma pandemia? E mais do que isso, como é que a gente contempla num evento virtual toda essa dinamicidade que foi um processo com 250 participantes, E mais ainda, eu acho que o maior desafio, como é que a gente pensa espaço urbano, como é que a gente pensa patrimônio urbano, que é o tema central desse livro, a partir de relações virtuais, sem poder sair de casa. Bom, acho que esse é o principal desafio que a gente está passando hoje, inclusive, Mas, em parte, a forma como a gente pensou o livro nos ajuda a responder essas perguntas. Isso porque a gente já pensou no livro desde o princípio voltado para um público jovem, de ensino fundamental em anos finais e de ensino médio. Então é um público que já está integrado com as redes sociais, com as mídias e com a internet de forma geral. O livro ele está conectado numa plataforma que todo mundo tem acesso, que é o Instagram. Então ele tem uma conta acoplada e nessa conta a gente tem informações sobre o processo participativo de formação desse livro, a gente tem dicas de materiais para acessar, a gente tem hashtags que os próprios alunos podem usar e se comunicar conosco, com a equipe que escreveu o livro. Então a partir daí a gente já tem um caminho de escape para essa distância inicial que a pandemia nos impôs. Um dos conteúdos elaborados durante a pandemia, diante dessa dificuldade de apresentações de encontros presenciais, foi o Caderno de Apoio, que é uma publicação digital voltada aos educadores que queiram trabalhar com as temáticas trazidas pelo livro, de educação patrimonial, de inventários participativos e de participação social, no fim das contas. A ideia também foi não adiar o lançamento do livro e é por isso que a gente vai lançá-lo agora em versão virtual durante as Jornadas do Patrimônio do Distrito Federal, que é um evento que reúne educadores, reúne professores, reúne técnicos e demais interessados nas temáticas do patrimônio cultural. A partir do lançamento, nós queremos trabalhar com professores e professoras as temáticas do livro, Queremos apresentar a obra, queremos apresentar o processo de construção da obra, para pensarem também em possibilidades pedagógicas de trabalhá-lo mesmo em meio à pandemia e no ensino remoto. Nós entendemos dessa forma, nós queremos trabalhar dessa forma, porque compreendemos que o patrimônio cultural ele se atualiza, a despeito da pandemia e da pouca ocupação dos espaços públicos, seja em Ceilândia, seja no Distrito Federal, seja em qualquer minúscula parte das nossas cidades, o patrimônio cultural está se atualizando, tanto pelo seu legado deixado, pela memória das pessoas, quanto por essa forma como a gente escolhe nossas referências culturais e que, no fim das contas, mostram quem a gente quer ser. É claro, essas ideias são de agora, elas são desse momento, de acordo com esse momento da pandemia. E a pandemia bem nos mostrou que, a depender de como as coisas evoluem, de como as coisas funcionam, é preciso saber como, quando e onde agir, tateando caminhos e alternativas. Não são as soluções definitivas e certamente elas mudarão ao longo do tempo. Por fim, eu convido a todos e a todas para acessarem o livro no nosso portal institucional, no portal do IFAM, a também acessarem o Instagram do livro, @minhaquebrada_mundo, e a também participarem do lançamento virtual da obra, Ceilândia, Minha Quebrada, Maior que o Mundo, no canal da EAP, no YouTube. Muito obrigado a todas e a todos.